Olá, bem-vindo a mais um vídeo, onde vamos falar novamente sobre os ativos do mercado internacional. E hoje, o nosso assunto vai ser a relação entre o ouro e a prata, Gold Silver Ratio, GSR, como é conhecido. Podemos aqui fazer a seguinte pergunta: a primeira taxa do câmbio do mundo é o ouro com a prata? Acredito que sim. Já existia uma relação fixa entre esses dois metais lá no Egito Antigo, passando por todo o Império Romano até os dias atuais. A prata e o ouro têm uma relação estreita, sim, a correlação entre esses dois metais é bastante alta, mas aumentando e diminuindo com o tempo. E por essa razão, os investidores gostam de olhar para a relação, né, entre eles em busca de sinais de sobrevalorização ou subvalorização. Ou seja, se o ouro está caro em relação à prata ou vice-versa. Ao longo dos últimos 25 anos, a razão ouro-prata exibiu certos padrões, dependendo de estarmos numa recessão ou em expansão. Sim, isso é importante, tá? Basicamente, aqui, até já adiantando, o padrão ouro-prata ele vai se movimentar da seguinte forma: em um mercado com incertezas, com medo, pode ser geopolítico, ou um cenário de possibilidade de perda de valor do dólar, né? Então, um cenário de estresse, o ouro tende a se valorizar frente à prata. Em um cenário de crescimento econômico, de expansão econômica, a prata tende a se valorizar em relação ao ouro. Isso porque a prata, além de ser um metal monetário, ela é também um metal industrial. Essa vai ser a grande diferença entre ouro e prata. Então, já no início do vídeo, você já sabe, tá? Devido à utilização da prata em processos industriais, no vídeo da prata a gente falou sobre isso, né? Mas metade da demanda por prata é por motivos industriais. E hoje vem crescendo a demanda pela prata por causa da tese da energia renovável. A prata é importante para os carros elétricos, é importante para a energia fotovoltaica. Temos até ali uma tese, um call sobre investir em prata para atingir esse propósito, né, de servir, né, a energia verde que vem crescendo com força. E que na frente, então, a prata, a oferta de prata ia ficar para trás em relação à demanda por prata. A gente vai ter um vídeo sobre isso, mas aqui é a relação ouro e prata. Então, recessão e expansão, a prata ela é muito importante na indústria, tá? E a fonte de procura por ouro, ela basicamente por reserva de valor, ok? A prata move-se num padrão mais cíclico do que o ouro. Crescimento e recessão, tá? O ouro, então, ele é uma reserva mais fixa de valor, por isso é uma reserva mais importante de valor do que a prata. A razão tende a contrair-se enquanto a economia vai bem. A prata, então, ela começa a se valorizar em relação ao ouro. E a procura por prata aumenta. O ouro torna-se mais barato em relação à prata. No entanto, a razão ouro-prata, por vezes, corrige violentamente durante ou pouco depois das recessões e das quedas das bolsas. Por exemplo, 2008 e 2020. 2020, né, foram duas épocas de bastante estresse, tá? 2008 foi a crise do subprime, quando a economia americana estava sob grande risco. Em 2020 foi o Covid. O ouro se valorizou frente à prata nessas ocasiões, e na melhora da prata, então, ela recupera espaço. Tá? Ela começa a ter uma performance melhor do que o ouro. Tá? Logo após o estresse, o ouro sempre antecipando um pouco, e após o estresse, a prata, ela então corre atrás ali do valor relativo que ela perdeu.
Considerando que a razão ouro e prata movimentou-se bem para cima da de mediana aos últimos dos 25 anos, os retornos futuros da prata em relação ao ouro poderão ser bastante positivos. Somando-se a isso, existe a tese da energia renovável, que eu já falei. É interessante, tá, que essa relação ouro e prata ela tem subido a favor do ouro, tá, nos últimos 25 anos. A média, se eu não me engano, do século passado, foi perto de 45. No Covid, a gente bateu acima de 120. No momento, está na faixa de 85, 83. E lá atrás, séculos passados, chegou a ser 8, chegou a ser 15. Então, tem um movimento secular de valorização do ouro. Tá? Eu entendo isso pela seguinte razão. Razão 1, que a produção de prata subiu mais que a de ouro. Então, teve uma oferta maior do que ouro. Ouro, a prata ficou menos preciosa do que o ouro, digamos assim. Por quê? Durante os séculos, a gente teve as descobertas de prata na América Espanhola. Tudo bem que tem muito tempo. No último século, a gente teve a indústria surgindo e crescendo, coisa que a gente não tinha no 1700, 1600, né? Tinha indústria. Então, começou a se produzir mais prata. Então, não só para achar fontes de prata abundantes, mas também uma produção motivada para industrial. Segunda coisa, o ouro é mais raro que a prata. Segunda coisa que eu aponto é que no último século a gente teve uma impressão de dólar absurda. E o ouro ele foi escolhido até pela sua raridade maior, bem maior do que a prata, como uma reserva de valor para a perda de poder de compra do dólar. Então, ouro, a prata é uma reserva de valor menos importante e ela no tempo já foi mais importante. Hoje ela é bem menos, tanto que os B6, os bancos centrais, não usam mais prata nas suas reservas, não investem mais em prata. Usam ouro na reserva. RI, tá? Reservas internacionais. Então, impressão de dólar, os bancos centrais usando ouro, produção de prata aumentou, oferta maior ao longo dos séculos, e essa razão, então, tem subido. Aí existe a tese da energia renovável, que vai ser tema de um próximo vídeo, falamos, que diz que a, a procura por prata vai aumentar, a oferta já está diminuindo, e por isso teria um short squeeze, ou seja, o mercado querendo prata e não tendo. Então, vou até botar aqui do lado essa tese, seria o short squeeze. Quem for ver aí as hashtags, né, na rede social, principalmente no Twitter, tem essa hashtag, tá? Silver squeeze, tá? Squeeze é apertado, quando o cara quer comprar e não tem. Vem dessa noção, tá? Que o mundo vai precisar de prata, não tem. Isso é uma tese longa, mas está aí. Mas, ao longo do tempo, o ouro vem se valorizando, só que desde que o dólar perdeu a sua paridade, principalmente depois que o dólar perdeu a sua paridade com o ouro, né, que era o padrão ouro, e de 1800 para cá, essa relação ouro-prata, que era fixa, ela começa a variar e cada vez mais intensamente.
Um investidor que comprou prata quando a razão atingiu o pico em 2008 e 2020, sempre no estresse ela atingiu o pico, ela voltou, né, porque o mercado melhorou, porque a pandemia passou, ele teve retornos comprando prata em relação ao ouro de 300% e 55% do pico ao fundo, né? O pico, ouro se valorizando. Com o aperto da oferta potencialmente iminente e a prata sendo negociada barata em relação ao ouro, uma janela potencialmente atraente apareceu para quem deseja ganhar exposição à prata. Foi o Silver Squeeze, que acabei de mencionar, tá? Aperto da oferta, que tem diminuído um pouco a produção da prata em relação ao do ouro, já foi muito maior, então ela diminuiu. É maior, mas já foi muito maior. A prata barata em relação ao ouro, tá? E essa demanda aqui da energia renovável. Agora, a gente tem o ouro subindo, né? Muito em relação, como uma consequência da impressão de dólar, bancos centrais comprando ouro, tem esse outro lado. Mas o fato é que a relação ouro-dólar, ela dá para a gente estar operando, tá? Ela está num ponto alto, sim, historicamente, mas a gente tem o mercado volatilizando para cima e para baixo, e principalmente devido às leituras de cenários recessivos e cenários de expansão. O mercado melhora, bom, vai a prata. Crescimento, prata. O mercado piora, é favorável. Então, primeira taxa de câmbio da história. Lá de trás, a gente vai ver em seguida, que já tinha uma paridade. Teve paridade fixa durante boa parte do tempo. Os governos botavam uma paridade fixa e não ficava flutuando tanto. Aí tinha uns estresses, tinha que mudar. A quantidade de prata aumentou muito em comparação ao ouro, com novas descobertas e aumento de produção. Já falamos sobre isso. Aumentou muito a volatilidade a partir do século XX, em especial após o final do padrão ouro e início da moeda fiduciária. Por quê? Porque o ouro, porque os investidores começaram a temer a perda de valor do dólar com o fim da paridade e correram para o ouro, por ser uma reserva de valor melhor que o prata. Os bancos centrais deixaram de usar a prata na composição de suas reservas internacionais. O seu direcional responde a favor do ouro em períodos de incerteza e a favor da prata durante as fases de economia estável e crescimento. O ouro é um ativo conhecido pela sua característica de reserva de valor, enquanto a prata tem grande uso industrial. A prata é híbrida. Relação ouro-prata, Gold Silver Ratio, GSR. GSA. A relação ouro-prata é uma das mais antigas taxas de câmbio do mundo, né? Acompanhadas na história, tá? Refletindo a relação de preço entre os dois metais preciosos no Império Romano, ouro e prata direto. Ao longo dos séculos, a relação entre ouro e prata foi constantemente influenciada por governos e impérios que definiam uma taxa, que buscavam controlar o valor de suas moedas e estabilidade econômica. Desde os primórdios registrados por volta de 3.200 a.C., quando o primeiro rei do Egito antigo, Menes, estabeleceu uma proporção de 2,5 para 1. Lembrando que a máxima vai ter 123 agora, em 2020. Até os dias atuais, essa relação tem sido um reflexo das dinâmicas geopolíticas e econômicas. No entanto, ao longo do tempo, a relação começou a flutuar com as condições do mercado. Durante muitos séculos, a relação ouro-prata permaneceu relativamente estável. Na Roma Antiga, a proporção do ouro para a prata começou em 8 para 1, por volta de 210 a.C., mas flutuou ao longo do tempo, devido aos diferentes influxos de metais preciosos provenientes de suas conquistas. O Império Romano conquistando províncias, e então, como prata é mais abundante, começou a entrar mais prata, depois para a América Espanhola. Júlio César e o imperador Augusto estabeleceram proporções padrão de 11,5 para 1 e 11,75 para 1, respectivamente.
No entanto, ao longo do tempo, a relação passou a ser mais volátil, influenciada por uma série de fatores, como descoberta de grandes reservas de prata na América Espanhola, tá? Nas Américas, e ações governamentais para manipular os preços do ouro e da prata. A descoberta de prata no Peru, durante o século XVII, afetou as políticas monetárias, levando à inflação em algumas regiões devido à desvalorização da prata em relação ao ouro e deflação em outras. Imagina aqueles galeões espanhóis chegando cheio de prata na Espanha, uma oferta monetária aumentando absurdamente, como se fosse uma impressão monetária, né, na Espanha, e trouxe inflação isso. Logicamente, a prata se desvalorizou em relação ao ouro, né? Em Potosí, tem uma montanha, a Potosí era uma montanha de prata, México também, prata. Vimos isso no vídeo da prata, as maiores reservas e produtores. Posteriormente, o governo dos Estados Unidos interveio, estabelecendo a relação 15-1, em 1792, com a promulgação da Lei da Moeda, estabelecendo uma base para a cunhagem americana. A partir do século XX, a média da relação ouro-prata foi de 47-1, mas houve variações significativas ao longo desse período. Por exemplo, a relação atingiu um pico de 123-1 em 2020, durante a pandemia do Covid-19, e uma mínima de 35 em 2011. Olha, bem volátil agora, né? E era fixo. A relação ouro-prata representa quantas onças de prata são necessárias para comprar uma única onça de ouro. Hoje ela flutua bastante, uma vez que os preços do ouro e da prata são ajustados diretamente pelas forças de mercado. Mas nem sempre foi assim, né? Foi fixa durante um bom período. Negociar na relação ouro-prata faz sentido para aqueles que estão preocupados com desvalorização, a deflação e a substituição da moeda. Os metais preciosos têm um histórico comprovado de manutenção do seu valor de face a qualquer contingência que ameaça o valor da moeda fiduciária de uma nação. Então, falamos aí no início do vídeo exatamente isso, né? E principalmente o ouro nesse sentido. Alguns pontos a se notar. O ouro é mais responsivo aos estresses econômicos e geopolíticos do que a prata, pois é considerado uma proteção, um hedge, reserva de valor de melhor qualidade. Dessa forma, diante de um contexto de incertezas, a relação ouro-prata tende a se movimentar a favor do ouro. Por exemplo, a gente está tendo uma subida no momento e teve aí, com a impressão monetária pós-Covid, teve medo do dólar perder o valor de compra, aumento de juros dos Estados Unidos, depois vários eventos geopolíticos, como a guerra da Rússia com a Ucrânia, os conflitos no Oriente Médio, Hamas, Israel, Irã. Então, tanto a política monetária americana como a geopolítica fez aí o ouro estar valorizado em relação à prata, mais abaixo do pico máximo que foi na Covid. E agora, com o mercado, o FED querendo baixar juros, a geopolítica acalmando um pouquinho, na última semana melhorou, a prata começou a andar melhor que o ouro. Estou falando aqui, quem assistiu o vídeo depois, a gente está no momento no dia aqui, maio de 24. Vou deixar, então, como um parêntese, né? Quem assistir depois o vídeo, nesse momento, tá? A gente teve essa sequência de acontecimentos com o ouro e com a prata. Parte da explicação pode se dar pelo fato do ouro possuir grande parte da sua demanda pelo motivo de reserva de valor, quanto poder de compra das moedas fiduciárias, contra a inflação, recessões econômicas e geopolítica, e para joias, enquanto a prata tem elevado o uso industrial. Dentro desse contexto, é importante mencionar que os bancos centrais do mundo já não compram mais prata para compor suas reservas internacionais. Apenas o ouro é utilizado. Aqui a produção global de prata versus ouro e a sua proporção. Chama atenção no século XX. Vocês viram como que a prata, né? Pô, foi produzida, foi muita prata no século XX.
nesse período também, na América Espanhola, 1600, 1700, olha a relação, né? Gigantesca, né? Inclusive foi a maior, ó, 1601 para 1700. 44,1 para cada um, é, produção de ouro, né? De prata em relação ao ouro. 44 vezes maior de prata. Então, teve bastante aqui. No século XXI, no século XX, a relação até foi pequena, 7,7, mas a quantidade foi bem grande. O ouro é conhecido pela sua relativa estabilidade, enquanto a prata é conhecida pela sua volatilidade. Se for operar no Forex, você vai reparar isso. Tá? A prata, comparada ao ouro, e o ouro e a prata comparada às moedas dos países, né, os pares de moedas, dólar com euro, dólar com ien japonês, as moedas, os metais preciosos são bem mais voláteis, sendo que a prata é ainda mais volátil do que o ouro, bem mais volátil que o ouro, é uma característica da prata, tá? Realmente é um ativo volátil quando a gente opera. E, portanto, a relação ouro e prata também vai ter uma grande volatilidade. Mas por que isso acontece? Existe uma correlação entre volatilidade do ouro e volatilidade da prata? Vamos lá. O mercado de prata é significativo menor que o mercado de ouro. Então, é que nem uma ação. Uma ação um deslocamento de preço, tá? De uma ação menos líquida, um small cap, é muito mais fácil, até pelo tamanho do mercado. Você precisa de menos dinheiro para movimentar o preço para cima e para baixo do que uma ação que tem uma grande liquidez e é muito negociado. É mais fácil mover para cima e para baixo a ação da no small cap aí, local web do que Petrobras. Tá? Nesse sentido. A gente pode pegar o exemplo de uma criptomoeda. De locomover o Bitcoin para cima e para baixo é muito mais difícil hoje em dia do que já foi. No início, quando o Bitcoin voou, ninguém quase negociava, não tinha tanto, não precisava de muito dinheiro para mexer no preço. Hoje já é um mercado de mais de $1 trilhão, é muito mais difícil. Agora, uma criptomoeda que tem um mercado de 100 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, é molezinha de estar flutuando para cima e para baixo. Então, como é mais líquido, a prata é mais fácil de estar se locomovendo. Pouco dinheiro mexe no preço da prata. E até para manipulações, né? Isso significa, basicamente, que as mudanças na oferta e na procura podem ter um impacto muito maior no preço da prata, resultando numa maior volatilidade. Esta menor dimensão do mercado também torna mais fácil aos especuladores manipular o preço da prata através de compras ou vendas coordenadas. Esse tipo de manipulação pode contribuir para mudanças repentinas de preço e aumento de volatilidade do mercado de prata. Em contraste, o mercado de ouro, que, se não me engano, é 10 vezes maior que o de prata, com sua maior dimensão e maior liquidez, é menos suscetível a manipulação e oscilações de preços causados por alteração na oferta e na procura. Hoje, o tamanho do mercado de prata é do tamanho do mercado de Bitcoin. O ouro é 10 vezes maior. A ampla gama de aplicações industriais da prata é uma outra razão importante pela qual ela é mais volátil que o ouro. Por quê? Está ligado a ciclos econômicos. O ouro, ao contrário do ouro, que é usado principalmente para investimentos em joias, a prata é usada para diversas aplicações industriais, como os eletrônicos, painéis solares, baterias, equipamentos médicos, etc. Isso significa que a procura de prata é fortemente, acho importante a gente destacar, né? A prata é fortemente influenciada por fatores econômicos. Destacar de novo, né? E o ouro, investimento, reserva de valor. Por exemplo, se uma recessão econômica levar a uma diminuição da procura por prata pelas indústrias onde ela é utilizada, o mercado está crescendo menos, menos demanda por prata.
Da mesma forma, suponhamos que haja um avanço no desenvolvimento de painéis solares, carros elétricos, etc. A procura por a prata tende a aumentar. Essas teses, elas são muito longas, eu quero deixar esse ponto aqui, tá? Se eu quero comprar prata pela tese da energia renovável, que vai faltar, isso é um investimento de longo prazo. No trade, no posições de um mês, 6 meses, elas vão estar muito atribuídas a mercado está com sentimento bom ou ruim. É mais sentimento. Se ele é um mercado de incerteza ou de expansão. Se os sinais, os indicadores de curtíssimo prazo. E essas teses maiores, realmente é para o cara ter lá, daqui a 20 anos, ele vê o que aconteceu. É mais secular ali, mais longo, tá? Então, eu comprei por causa disso, porque vai faltar prata. Essa é a minha opinião. E porque os painéis solares vão aumentar a demanda por prata e tal. Vamos ver no vídeo, né? Um vídeo especial para isso. Mas está arriscado, por exemplo, comprar prata em relação ao ouro a 80 e ver isso aqui para 90. Tá? Mas é uma coisa longa. Agora, essa variação, 80 para 90, 90 para 80, né, de relação, ou um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, tá? Vai ser mais essas função disso aqui, tá? Sentimento de mercado melhora, sabe, para cima, para baixo. É o nosso dia a dia de trader. Esse gráfico talvez não esteja dando para ver muito bem, porque a volatilidade é a volatilidade da prata e do ouro. O do ouro é o amarelo e a prata está em azul claro, tá? Então, olha só como a volatilidade da prata ela é sempre maior do que a do ouro, né? Os dois aumentam juntos, isso é interessante notar. Quando a volatilidade do ouro está subindo, daqui para cá, a prata sobe também. Quando o ouro subiu, a da prata vem subindo. Então, eles andam juntos, eles em volatilidade e também tem uma correlação forte. Mas a prata vai ser sempre mais alavancado, vamos dizer assim. É um movimento mais intenso. Se quiserem comparar, o Bitcoin subiu 10%, uma criptomoeda sobe 50%. O Bitcoin caiu 10%, a criptomoeda cai 30%. Tá? Nas últimas décadas, a prata só superou o S&P em 3 das 8 recessões. Esse é um dado, né, para a gente falar que na época de recessão, a gente vai ter até uma tabela melhor, mas aqui estão as recessões, 73, 80, 81. Primeira crise do petróleo, segunda, a invasão do Afeganistão pela Rússia, 2011, 90, não estou muito certo, em 2011 foi problema nos países europeus de dívida, 2007 precedeu o subprime e Covid, tá? Variação da prata e o S&P. Então, em 73 foi questão de inflação, reserva de valor, a prata e o ouro foram muito bem. E, enfim, nas recessões mesmo, a prata superou o S&P em 3 das 8 ocasiões. Aqui tem um gráfico só ilustrativo do S&P em azul, a variação da prata. Então, em 80, olha o pico que a prata deu, mas depois volta forte. Em 2010, foi problema na Europa. E, enfim, esse gráfico aqui está mais interessante para a gente. Maiores quedas no S&P, a quantidade da queda, o ouro, a prata, como cada um respondeu, e o ouro versus a prata. Sendo que quando for verde, nas quedas do S&P, tá? O que ocorreu? O ativo, ouro ou prata,
ele foi melhor, subiu mais do que o S&P. Ele foi positivo e ele, na verdade, ele sobe enquanto o S&P cai. Então, ele foi um hedge para a queda da bolsa, tá? Então, nas grandes quedas do S&P, que é o maior índice da bolsa americana, em verde são as situações que nessas quedas o ouro e a prata subiram enquanto o S&P caiu. Em rosa foram as situações aonde o ouro ou a prata caíram mais do que o S&P. Todas as oportunidades é queda do S&P. Em amarelo é quando o ativo cai com a queda do S&P, mas cai menos do que o índice da bolsa. Então, a gente vê aqui, a última que a gente tem na tabela de 2011, para dar o exemplo, o S&P caiu 19%, o ouro subiu. Então, foi um hedge, tá? Para a queda do S&P. Mas a prata caiu. Caiu aqui um pouco, iguais proporções, tá? Está em amarelo, mas foi igual proporções. Ou seja, a prata acompanhou o S&P para baixo. Não foi um bom hedge, porque ela está ligada a crescimento. Recessão é ruim para a prata. Tá? Então, vamos lá do início. Em 76, 78, teve uma queda no S&P forte, nesse período, 21 de setembro a 6 de março, 76 a 78. Então, o S&P cai nesse período e o ouro sobe. A prata também. Foi um período inflacionário, mas o ouro foi melhor. O ouro vai ser sempre melhor que a prata quando cai o S&P. Isso é interessante. É um hedge bem melhor do que a prata. Depois, em 80, o S&P caiu, o ouro cai mais e a prata também. Só que a prata cai mais ainda, né? Eu acho que eles tinham subido muito antes. Em 87, o S&P caiu 33,5%, o ouro segurou. Já a prata caiu, foi negativo, mas foi menos do que o S&P. Depois aqui a gente vê na tabela, né? Então, 2000 para 2002, começou com a crise das altcoins, o S&P cai quase 50%, o ouro segurou o valor. A prata caiu, mas caiu menos. Então, a maior parte das vezes, o ouro foi um excelente hedge para a queda do S&P. A prata, na maior parte das vezes, caiu menos, porém teve sinal negativo também. Então, acabou pesando um pouco aí no portfólio. Principalmente para essa característica da prata ser híbrida e estar ligada a crescimento econômico. Conclusões: o ouro geralmente sobe durante as quedas do mercado de ações, independente da duração da crise. A única grande queda no mercado do ouro ocorreu após grande mercado altista. O ouro, ele geralmente sobe com a queda do S&P, que é mercado de estresse, por um motivo, pode ser geopolítico, pode ser por inflação, pode ser por medo de desvalorização do dólar, né? Perda do poder de compra. A única grande queda do ouro ocorreu após uma grande alta que a gente teve no início dos anos 70. A prata não se sai tão bem durante as quedas do mercado de ações, mas pode se beneficiar se estiver em um mercado de alta. Aqui é assim, eu quero operar a relação ouro e prata. Acho que os mercados vão cair, que é crise. Eu quero estar posicionado na crise, só que via metais. Eu posso fazer. Eu compro ouro e vendo prata, por exemplo. Quero apostar que as bolsas vão subir, que o mercado vai ser bom. Compro prata e vendo ouro. Estou trabalhando spread ouro-prata. O ouro e o mercado de ações têm uma correlação negativa, o que significa que tende a se mover de forma oposta. Acho que no longo prazo, não, tá? Talvez em eventos assim, mais pontuais, até que dure alguns anos e meses, sim. Mas se a gente pregar um gráfico histórico, como vimos quando assistimos vídeos de ouro, pegando lá de trás, 1970 ou antes, o ouro e as bolsas subiram, tá? Então, no longuíssimo prazo, os dois ativos estão em alta, tá?
tanto as bolsas quanto o, o, o S&P, ou tanto o S&P como o ouro, tá? Então, essas correlações negativas são eventos de crise, mas quando a gente joga o longuíssimo prazo, não, tá? Então, vamos ter cuidado aqui com esse número 4. Em resumo, o ouro tende a ser um ativo resiliente durante as crises, aí sim, do mercado de ações, enquanto a prata pode ter um desempenho melhor em um mercado altista. Fornecimento de prata depende fortemente da produção mineira, né? Então, está ligado ali à indústria, que a gente falou, a demanda, que está sujeita a vários fatores que podem afetar os níveis de produção e custo de produção. Acho que aqui não precisamos avançar. Acho que é interessante, sim. Opa. Quando a produção cai, a produção de prata cai e os custos de produção aumentam, a oferta de prata tende a diminuir, fazendo com que os preços subam.